Olá, gente, como vão a todos? Mais uma live, mais um dia aqui, que eu vou estar aqui com o meu irmão, pai Joãozinho Galerani, que é dirigente espiritual de Umbanda, presidente da Armac em Campinas. Vamos falar sobre bastante coisas aqui, principalmente as questões aí das federações, as questões de como as federações podem agir perante seus filiados, até onde quais são os limites entre questões financeiras que as federações podem articular aí com os filiados, os filiados estarão legalizados ou não com as federações, os caminhos para as legalizações. Vamos falar também sobre os cursos de Umbanda, ética e tudo mais. Eu gostaria de pedir para o pessoal já curtir, porque isso entrega a live, pedir para o pessoal compartilhar, não por causa de nós, por causa de mim, nós estamos aqui só dando voz à nossa comunidade de terreiro, mas para que nós possamos aí divulgar a nossa cultura, o lado bom, os assuntos que valem a pena serem dialogados. Uma boa noite para todos, vou estar colocando aqui meu irmão, amigo aqui, pai Joãozinho. Pai Joãozinho, a bênção, tudo bom com o senhor? Pai Carlos, a bênção, boa noite. Que prazer estar com o senhor. Que prazer estar com vocês, podendo ocupar esse espaço, conversar sobre a nossa religião, uma religião tão bonita, tão completa, tão especial e tão judiada, né, pai? É isso. Agradeço o convite, o senhor sabe da minha admiração, o senhor sabe como eu prezo a sua caminhada e como eu tenho o senhor como uma das minhas referências. Não tenho por que não falar isso. Isso é uma honra mesmo, uma satisfação. Eu sempre falo que o lado bom da religião são as amizades que a gente faz, principalmente na trajetória, encontrar pessoas de bem. E eu posso dizer aqui sem nenhum pudor que Joãozinho, pai Joãozinho, é uma das poucas pessoas que eu conheci nesse trajeto, de um coração imenso, que pratica aí a Umbanda além das quatro paredes, sempre prestando a caridade, se disponibilizando a ajudar o próximo, a ajudar até os próprios umbandistas. Vou colocar aqui o pessoal que está chegando, pai, está aqui, ó, o Caio Dávila, está dando uma boa noite aí. Benção, pai Caio. O pai Caio, a benção. Pietro Ribeiro, boa noite, pai abençoe, Pietro, está dando uma boa noite, pedindo a bênção. O Alex Marcos, dando uma boa noite de terça a todos. Beleza. Eu pulei um aqui. Eu tô novo aqui no programa, hein, pai? Tô penando aqui. O senhor aprende. Aqui a Silene Couto, dando boa noite, uma boa noite. A Marta Rodrigues, pai, a bênção, pai Joãozinho. A bênção, pai Carlos, pai abençoe. Quem mais está aqui? Está o Gustavo Zanucci. Falei certo, Gustavo? Boa noite, pai Joãozinho, benção. Boa noite. Aqui também, ó, o pessoal está comentando bastante, está subindo rapidinho aqui. Ó o pai Juan aí. Pai Juan, eu participei de uma live com ele, foi muito boa. Pai Juan tem um coração maior que ele, é um grande amigo. A benção, pai Juan. Pai abençoe, pai Juan, benção. O Rafael aí, Savoy, boa noite a todos. Olha aqui, benção, tá a minha mãe, Sandra Pavão. Que prazer, a benção, mãe. O meu pai está aqui, ó, pai benção, José pai. Pavão acompanhando. Também tem aqui, o pessoal está chegando, pai. Sandra Lia Amaral dando boa noite. A Sônia Estevam. O pessoal está chegando. Pessoal, não sei se eu vou conseguir botar todo mundo aqui na tela, não, hein? Estou meio atrapalhado hoje. Ana Balieiro, pedindo a bênção. Filha. A Tamires Castelhano, dando boa noite também. E temos aqui o Hércules Antônio, dando a boa noite e a bênção a todos. Boa noite, Hércules. Aí, Joãozinho, vamos aos fatos. Começar aqui falando... Primeiramente, assim, eu vou pular. Geralmente as pessoas fazem essa pergunta no final, eu vou fazer no começo. Bora. O que é Umbanda para o senhor?
Pai, Umbanda é uma coisa que está dentro da gente, é o nosso combustível, é a nossa movimentação, é o nosso caminho, é a nossa vida, né? Eu, sinceramente, sem a religião, hoje eu não estava por aqui. Passei por dificuldades como todo mundo passa, passei por situações difíceis, passei por depressão. Se não fosse o abraço de uma preta velha, da Vó Benedita, me dando um caminho, uma palavra só que ela me deu, me salvou a vida. Então, essa experiência que a gente tem que ter a religião serve para mostrar para as outras pessoas. A Umbanda salva sim. Escutem o preto velho. Eu acho que assim, né, pai? Uma pessoa que senta no toco de um preto velho verdadeiro, se apaixona. Então, uma palavra da avó me deu, um abraço, me salvou a vida. Eu estou por aqui até hoje. E é isso que a gente tem que levar. Maravilha, até emociona. Pai. É isso aí. Isso é emocionante mesmo. Olha quem está aqui, ó. Ei, pai Maurício. Para bater as emoções aqui, o pai Maurício. Esse é outro gigante. Esse é gente boa. Eu conheço ele desde pequeno, viu? Eu era esse moleque. É gente boa demais. Eu era moleque, eu fazia capoeira, era moleque, e ele já estava velhinho já, viu? Tô entregando a idade, viu, pai Maurício? Ele me deve umas 2, 3 visitas, pai Maurício. Deixa ele. Aqui o pai Juan tá falando, obrigado pelos comentários, minha admiração a vocês. Tem aí a Roberta Benção, filha. E a Elza Jussara dando boa noite. Pai, vamos lá. Um assunto assim que interessa, acredito, a muitas pessoas. Eu tinha também essa crença, eu acho que muitas pessoas têm essa crença. Mas antes disso, hoje eu estou meio atrapalhado, hein, gente? Hoje o dia foi corrido. Antes de chegar nesse assunto, eu quero que o senhor conte um pouquinho da sua história. O senhor vem de um berço também familiar da Umbanda, a gente estava falando agora nos bastidores, conheço a mãe Sueli, seu saudoso pai, e seu irmão, né? O senhor falou que também é umbandista e dirigente. Conta um pouquinho dessa história, como que mãe Sueli teve esse contato com o terreiro, seus pais, e aí vai chegando aí no senhor. Eu acho que sem família a gente não consegue caminhar, né, pai? Eu cresci vendo minha mãe sair de roupa branca de casa, às vezes nos levava em festas de Corres Damião. Eu sempre tive muito medo, mas sempre fui respeitoso, né? Na hora certa a gente acaba caindo no terreno. Minha mãe começou na mesa branca, sempre foi curiosa. Minha mãe sempre foi uma mulher acima do seu tempo. Ela sempre teve cabeça aberta para novidades, em todos os sentidos da vida. E a preta velha dela também. A Vó Benedita é uma preta velha muito inteligente. Quando a gente tem alguma ideia boa, elas aceitam. E é família, né? Eu lembro, pai, acho que faz uns 6, 7 anos, quando a gente foi eleito presidente da ARMAC a primeira vez, a gente estava numa sessão na Câmara de Vereadores, lotada com meus amigos, com todo mundo, tomando posse, as mães de santo, os pais de santo. Minha mãe me pediu a palavra, ela está aqui olhando. Pronto, gelou a minha espinha. Ela levantou, ela falou assim, olha, para todos vocês, ele vai ficar nessa associação, mas se ele fizer alguma coisa errada, pular, mijar fora do perigo, vocês me falam que eu acabo com ele. Mas foi só risada. Mas é a família, né? E a família, é isso. Se a gente não tiver a base, não respeitar os mais velhos, nossa família, às vezes, pai, um puxão de orelha, uma bronca, muito melhor que um abraço. Então é a família. A gente cresceu nesse berço aí. Na hora certa eu caí no terreiro. E essa hora certa foi quantos anos, pai? 16 anos. Foi uma época... o terreiro da minha mãe era no fundo de casa, na época, né? Chegou numa fase... É difícil você ter terreiro em casa, trabalhar e cuidar do terreiro. E minha mãe tinha resolvido que ia fechar o terreiro. E eu cheguei à tarde para tomar um café, que eu trabalhava viajando. Às vezes eu ia tomar passe. Sempre a Vó Benedita falava, você tem que vir para cá, você tem que vir para cá. E nesse dia, eu sentei, do nada meu preto velho me pegou, o pai Tomás, foi a primeira vez. Eu não sabia o que estava acontecendo. Conversou com ela e se acertou. Sei que depois disso a gente começou a participar mais do terreiro e acabamos na hora certa, na hora necessária, tomando a frente. Mas foi desse jeito, sabe? Ele pegou de uma forma que tinha que ser pego e a gente foi caminhando. E daí pra frente o terreiro não fechou. Eu tinha medo, tinha pavor, cheguei a pular muro de medo, minha mãe lembra disso. Mas a hora certa acontece. Às vezes a gente é preservado de algumas situações para poder tocar a vida de outra forma, né? Mas esse medo era o quê? Medo de fantasma, assombração? Tinha medo que... Eu sou medroso, eu assumo. Eu sou um pai de santo medroso. Mas às vezes eu via, eu tinha medo, né? Tinha medo de história. É coisa de adolescente. E foi ficando. Depois, quando eu comecei a trabalhar viajando
pelo Brasil, eu trabalho com informática, somente de sistemas, a gente acaba se afastando um pouco. Então, às vezes, quando eu estava em casa, eu ia tomar um passe, alguma coisa, mas coisa rápida. Teve um lance uma vez que foi muito interessante. Minha mãe trabalhava num terreiro na cidade, era da Dona Lucy. Esse espaço hoje é do meu filho, pai Eduardo, do Harmonia e Luz. Eu devia ter uns 15 anos, devia ter uma festa, um terreiro maravilhoso. Eu tava lá, fui participar, falei, vou lá, sentei na primeira fileira. E lá o congá é alto, como se fosse um palco. Eu sei que a mãe de santo, a Dona Lucia, eu já tinha medo dela só de escutar. Ela olhou para mim e falou, sobe para rodar. Falei, o quê? Nunca mais eu voltei lá, judiação. Fui sair correndo. E tinha essa coisa, né? Muita gente tem. Eu escutei uma vez de um carioca muito sábio. O brasileiro vai no terreiro sexta-feira e vai na igreja domingo. E assim, a gente tinha as festas, né? Eu cresci vendo minha avó rezar para São Jorge, para Nossa Senhora Aparecida. Então, não tem como tirar isso da nossa família. A minha mãe, ela está assistindo aí com a mãe Sueli, benção a mãe Sueli, as mães. Está aqui do lado, minha mãe, só me olhando. Dá um beijo nela aí, um abraço nela, que gosto muito dela. Está no zap. Está olhando aqui. E assim, eu tenho muita lembrança da minha mãe, que ela nunca foi uma pessoa de ficar explorando o conhecimento teórico da religião, foi aquela devota assídua. Eu acho que vem dessa cultura, até do catolicismo popular, que adentra a nossa família. Minha mãe sempre foi muito católica, devota, não praticante da igreja, mas muito devota ao santo. Tem até hoje o altarzinho dela de Nossa Senhora Aparecida, onde ela acende as velhinhas dela, afirma o anjo da guarda dos filhos, né? Quando acontece alguma coisa com a família, vou afirmar seu anjo da guarda, ela põe lá. Exatamente. É uma coisa muito bonita, né? Muito, muito pura, que traz. E minha mãe, a gente contou essa história aí, ela, como médium, ela teve mesmo que trabalhar, assim, teve escolha. Se fosse depender da escolha da minha mãe, ela estava rezando o Pai Nosso dela, afirmando a velhinha da santa, indo na igreja fora de missa, que ela gosta de ir sem a missa, né, ali, fazendo as orações dela, e muito devota. Se o guia falasse assim, ó, tem que pôr uma vela meia-noite no sereno, ela estava lá no sereno, meia-noite, e não contestava, não queria saber por que no sereno, por que naquele lugar, era feito e acabou. E eu vi muito isso. O senhor vê como eu tenho medo, pai Carlos? O senhor falou da vela. Quando eu comecei a trabalhar, uma época eu cambonei o eixo do meu irmão, o seu tranca-rua das aulas. O medo, a gente eu não tenho vergonha. É bom rir dos outros. O seu tranca-rua falou para mim, você pega uma vela branca, vai lá no cemitério, procura um túmulo abandonado e acende para aquela alma. E eu fui. E quem falou que a vela acendia? E vai fósforo, e vai fósforo. A hora que eu consegui acender, pai, e pulou um gato branco em cima do fogo, eu vi aquele vulto ali em cima do fogo, eu saí correndo. Fiz minha missão e fui embora. Nunca mais. Não dá, sozinho não. Tenho até vergonha de falar. Mas é a vida. Mas é assim mesmo, é normal, tem. Uma vez eu peguei um meme seu, pai, o senhor que postou, eu coloquei lá no grupo, que eu achei um sarro. O rapaz com o olho aberto assim, quando você recebe um cafuné nas costas e lembra que mora sozinho, né? Misericórdia, tá vendo? Eu sou esse. É isso mesmo. Então, assim, o primeiro contato foi com o Pai Tomás, o Preto Velho. Tomás. E aí ele já chegou, já incorporando, ou passou pelo processo de pegou como se tivesse pego no colo. Essa vez, pai, ele me pegou como se pega alguém no colo. Depois disso, lógico, aí eu fui começar a participar mais, cambonar, ficar mais tempo. Mas dessa vez foi um negócio mágico. Ele me pegou como se me pegasse no colo, deixou tranquilo e eu fui fazendo o que precisava. Daí para frente foi caminhando mais fácil. Mas tinha uma resistência, assim, para incorporar, para dar passagem, para estar lá nos trabalhos, ou foi aceitando, foi afrouxando? Não tinha resistência, porque eu não pensava nisso, um negócio maluco. Eu não pensava, apesar de participar, de escutar que eu tinha, eu falei, imagina, eu não sou para essas coisas. Eu não tinha esse pensamento que isso ia acontecer. Foi muito tranquilo. Sim. Maravilha. Aí fala um pouquinho, a tenda, a terreiro da Avó Benedita foi fundado em que ano? Ele foi fundado na Sexta-feira Santa de 2003. Esse ano a gente completa 18 anos. Ele foi fundado pela minha mãe, a mãe Sueli, meu pai e o meu irmão, o pai Paulo. Eles fundaram depois de passar por várias casas, né?
Ó quem chegou aí, a benção. Olha Depois aí, da minha mãe passar por várias casas, aprender muitas coisas, desaprender outras que não eram necessárias, e pôr no papel como é que ela queria que fosse a casa dela. Aí a gente começou. Maravilha. E a mentora é só a Vó Benedita, ou tem algum... Vó Benedita. Quando se fundou o terreiro, pai, o terreiro, quando a gente fundou, ele chamava Terreiro de Umbanda da Vó Benedita e Caboclo das Sete Matas de Oxóssi. Mas quando a gente foi registrar o terreiro, juridicamente, já existia esse nome. Então a gente optou por ficar só Vó Benedita mesmo, que é a mãe de todo mundo. Sim. E um nome raro, né? Que já tinha no registro, né? Um nome de caboclo raro esse, né? E olha, exatamente, é o do meu irmão. Coisa, né? Caboclo das Sete Matas de Oxóssi. Então a gente não pôde por causa da parte jurídica. Sim, olha, e aí coincidiu de ser Vó Benedita e o nome do caboclo, olha que coisa. Senão que eles trabalham juntos por aí. Sim, é sinal mesmo. E, pai, questão da federação, vamos lá. Vamos à pergunta aí que eu queria fazer. Muitos de nós temos uma crença de que federação, ela legaliza os nossos trabalhos, ela legaliza o nosso terreiro, legaliza a nossa função. Antigamente eu via muita gente falando, mas eu sou da federação, meu terreiro pode funcionar normalmente. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Qual é o papel de uma federação com os seus filiados? Infelizmente tem muito mito, tem muita gente fazendo vida boa em cima disso. Antigamente, o senhor lembra disso, eu lembro de histórias, não existia tantas federações, existia uma ou duas no máximo, sérias, com poder sim de fiscalização. Hoje banalizou, o cara abre um terreiro, muda o CNPJ e abre uma federação. Antigamente as federações vinham, testavam o médium, testavam o terreiro, fazia a coisa funcionar. Eu lembro que quando a gente ia no terreiro que era pequeno, que o pessoal falava que vinha federação, o povo ficava assustado. Se preparava porque ia ter teste, ia ter questionamento, iam verificar se a coisa funciona, tinha que ter o seu CNPJ, era o correto. Mas hoje isso infelizmente banalizou. Hoje, pai, a gente não precisa mais de uma federação para se legalizar. Não precisa pagar essas fortunas. Todos os coletivos que eu participo, todas as federações, eu participo aí de São Paulo da FEUSEM também, eu tenho por princípio e ética que a gente ajudou o terreiro da porta para fora, na sua legalização, na sua parte jurídica, nos seus problemas com denúncias com polícia. Agora, da porta para dentro, pai, ninguém tem esse direito. Tem federações que te impõem um estatuto, você tem que mudar o seu jeito de trabalhar, você tem que seguir regras, isso não existe, né? Então, hoje, de verdade, você não precisa de uma federação para se legalizar. Você pega o advogado, faz o seu CNPJ, faz o seu estatuto e acabou. Você não tem que prestar contas. O interessante hoje é a gente pensar nisso. Qual é a minha vantagem pagando uma federação? Eu não vejo nenhuma. De verdade. Hoje, a nossa associação... O que uma federação, diante esse aspecto, o que uma federação ela ajuda com os filiados nessa questão? Assim, o que a pessoa vai se filia a uma federação, às vezes paga uma taxa mensal para essa federação, e o que ela pode fazer? Qual é o benefício de se filiar hoje? Assim como a nossa, que é a Armac, pai, a função hoje de uma federação é orientar, tirar dúvidas, encaminhar, fazer trabalhos em conjunto, não se meter na parte de dentro do terreno. Mas a função maior de uma federação seria essa, dar caminhos, não é fiscalizar, mas ver se o terreiro trabalha corretamente, com algumas situações internas, principalmente, pai, ver se o terreiro é uma casa de umbanda ou de candomblé verdadeira. A gente não pode proibir o cara de ter o culto dele, mas eu posso não aceitar um terreiro na associação que não siga as regras básicas, não sou obrigado a aceitar. Então, quando a gente participa de uma federação, de uma associação, a gente tem algumas regras básicas a seguir, de princípios, de ética, de moral, financeiras. A gente não pode proibir ninguém de participar. Mas se o cara quiser participar de uma federação séria, como tem algumas associações sérias, ele tem que seguir um princípio ético e moral. A gente não pode proibi-lo de cultuar, fazer as loucuras dele. Infelizmente, não é crime. Crime é se ele assediar, se ele ameaçar, se ele extorquir. Isso é crime, como a gente sabe que aconteceu por aí. Mas ele fazer as loucuras dele, inventar santo, inventar orixá, infelizmente, pai, não é crime. Né? Então a gente tem que, se for se federar ou se associar, ver um lugar correto e qual vai ser o benefício. Por exemplo, desculpa se eu estou sendo longo,
Mas não existe um alvará de federação que libere o trabalho. Alvará de federação é um alvará religioso. Muita gente vende esse alvará de federação como se fosse um alvará de funcionamento. Não é. Tem o alvará do bombeiro, tem o alvará de prefeitura, que tem que ter. Às vezes a pessoa é enganada, põe esse alvará na parede e acha que está legalizado. Não está. Você tem que ter uma licença da prefeitura. Você tem que ter uma licença do bombeiro. É muito fácil enganar as pessoas. Esse alvará religioso, desculpa, é uma coisa pessoal, sei lá, religiosa, mas não tem valor jurídico um alvará religioso. Não é porque você tem um alvará religioso de uma federação que o senhor pode lá não ter o seu extintor de incêndio. O senhor tem que seguir as regras. E outra, cada cidade tem as suas regras. Então tem que tomar cuidado. Pagar 800 pau de um alvará religioso não vale nada, desculpe. É enganação. O que vale é o alvará do bombeiro, que é caro sim. É o alvará da prefeitura, que é caro sim. E tem que ter, vai fazer o quê? Sim. Esse processo, pai, para chegar aí nessa legalização, o senhor já conversou várias vezes comigo e já vi outras lives do senhor falando que em cada município tem suas exigências, né? E qual é o caminho, pai? Isso. O caminho, a primeira coisa, a gente tem que montar um estatuto social com diretoria e registrar em cartório, primeira coisa. Tendo o estatuto social, esse que o pessoal costuma cobrar uma fortuna, a gente vai para o segundo passo, que é ter um CNPJ. CNPJ religioso não se paga nada de imposto, mas tem que estar bem feitinho. Tendo o estatuto social e o CNPJ, a gente consegue ir atrás da prefeitura, para aí sim, que é a parte mais difícil, conseguir o seu alvará de funcionamento. Esse é o caminho. E, de novo, pai, tomem cuidado com esse alvará religioso. Ele não vale como termo de abertura do terreiro. Não vale nada. Vale para a gente ver que eu faço parte de uma federação. O caminho é esse: estatuto social, CNPJ, e aí sim o seu alvará. E isso pode ser feito através de uma federação séria ou uma associação séria, ou com um advogado para fazer para você. Sim. E no caso, os gastos, assim, a pessoa vai ter que ter um gasto com contador também, né? Vai precisar. Uma dificuldade, pai, que o senhor até falou, uma dificuldade é: cada cidade tem as suas leis e cada cartório tem as suas manias também. Uma dificuldade nossa é essa: às vezes eu te dou um alvará para Paulínia, mas em Cosmópolis o cartório não aceita. Te dou um estatuto para São Paulo, mas aquele cartório daquela região não aceita. Então, são particularidades aí que você perde mais tempo. Às vezes a gente manda um alvará um estatuto 4, 5 vezes para o cartório até ele resolver aceitar. Uma dificuldade nossa é essa. Antigamente, eu não sei se o senhor já viu isso, a gente ia mandar um alvará para o cartório, dependendo da cidade, se tivesse nome de orixá, se tivesse nome africano, ele não aceitava. Por isso que muitas casas, das mais antigas, têm nome de santo católico. Eles não aceitavam. Uns até hoje não aceitam. É uma dificuldade. Cada cidade tem as suas manias, suas leis, e cada cartório também, dependendo do escrivão, ele tem as suas manias. Isso atrapalha muito a gente. Sim. Ô, irmão aí, Paulinho Galeano. Olha o meu irmão aí. A benção, Paulo. Meu irmão, ele é um dos fundadores da casa. Boa noite, a benção. Maravilha. Então, assim, o pessoal se preparar, porque tem que se preparar, principalmente aqueles que alugam espaços comerciais, porque senão dá problema, né, perante a lei não se legalizar. O que eles têm que esperar aí de gastos, em média, assim? O senhor tem uma base? Porque às vezes o pessoal fica pensando ou que é muito ou que é pouco. Tem uma base aí, o que eles vão precisar e ter, se arcar com isso, se preparar com esse financeiro, porque já é difícil, né? Porque assim, um terreiro, ele tem que ter uma mensalidade ali, tem que pagar aluguel, tem seus custos, e vem mais esse custo. Tem uma base para passar para o pessoal, assim, o que eles têm aí de gasto com tudo isso? É importante, Pai Carlos, quando a gente for alugar um barracão, um espaço, a gente verificar na prefeitura se naquele espaço, naquele bairro, naquela zona, pode-se abrir um templo religioso. Isso é uma coisa importante, que às vezes a gente vai tentar abrir um barracão e alugar ele naquele espaço, pela lei da cidade, lei de urbanismo, não pode ter uma igreja, pelo barulho, vários fatores. Então, quando você vai alugar um barracão, a primeira coisa é essa: salvo se você for fazer alguma coisa no fundo de casa. O culto doméstico, o culto familiar, é aquele que é com o portão fechado, sem placa na frente e no fundo de casa com a família. Esse não precisa de nada, não precisa se preocupar com documentação, com alvará.
É o culto familiar, no fundo de casa, sem placa e para poucas pessoas. Isso é uma coisa. Agora, a partir do momento que eu quero abrir meu barracão por porta, eu tenho que verificar se ele pode. Eu vou gastar, não falo com federação, mas um alvará, desculpa, confundi, um estatuto no cartório, pelo número de páginas, você vai gastar mais ou menos uns R$250 para registrar aquele estatuto social, que o cartório cobra por fora. Aqui em Campinas, a média é essa, R$200, R$250. Com o contador, você vai ter mais um custo de uns R$300, R$400 para fazer o seu CNPJ. Depois, se for feito corretamente, a gente não vai pagar nada por ano, só tem que declarar que não tivemos renda. Esses são custos iniciais. Para você conseguir o seu alvará de funcionamento, aí o custo é bem mais alto. Por quê? A gente tem que ter acessibilidade, tem que ter banheiro para deficiente físico também, tem que ter saída de emergência, tem que ter luz de emergência, tem que ter extintor de incêndio. Aí a gente tem que ver se o barracão que eu vou alugar compensa eu alugar e ter esse gasto, se eu posso ter esse gasto, se vai comportar. O alvará realmente, me perdoe a sinceridade, é feito para a gente não fazer. E não é só a gente, não. Tanto a igreja evangélica tem problemas com o alvará, como a igreja católica tem problemas com o alvará. Se for um prédio alugado, eu não vou gastar dinheiro para pôr uma saída de emergência, é difícil. Então, o que eu sempre falo para as pessoas? Façam o seu estatuto, façam o seu CNPJ e vamos esperar ver o que acontece. Porque se tiver alguma denúncia, alguma coisa, a gente vai ter que ir atrás. Mas as denúncias, hoje em dia, são poucas. As denúncias são mais por barulho, e o que a gente tem que tomar muito cuidado com não atrapalhar a rua, parar muito o carro, porque atrapalha realmente. A gente tem que ter o bom senso de não atrapalhar os vizinhos também. Da mesma forma que eu não gosto de escutar meu vizinho cantando, louvando, ele não vai gostar de escutar no nosso trabalho. Sim. Pai, tem uma situação, o senhor falou do culto doméstico. Eu tinha um espaço, não estou mais nesse espaço, que ele cabia ali umas 80 pessoas. Era uma garagem, ficava embaixo da casa, com entrada separada. Fizemos uma obra lá, tinha transformado num terreiro, e ali tinha uns 75 metros quadrados, mas era um quadradão mesmo, né? E eu já conheci outros lugares que cabe até mais de 100 pessoas. Tem algum limite de público? Porque eu já cheguei a receber, não recebia muitas pessoas lá, mas com filhos e todos eu cheguei a receber mais 60 no máximo. Mas, aí também, pai, vai pela cidade. Muda? Sim. Aí também vai pela cidade. Aí em São Paulo eu creio que seja maior esse número. Aqui em Campinas a gente fez algumas reuniões com o Departamento de Urbanismo. A gente está tentando fazer, inclusive aqui em Campinas, um tipo de alvará específico para terreiro. A gente está com essa conversa na prefeitura, que é diferente você fazer um alvará para um terreiro de Umbanda, para um terreiro de Candomblé, para uma igreja. O terreiro de Candomblé tem mais exigências, por exemplo. Então, como eu falei para o senhor, vai variar pela cidade. Aqui em Campinas, o culto doméstico, até 20 pessoas, é um culto familiar. Lógico, a gente vai ficar contando, mas teoricamente, pela lei, você não pode ter placa na porta de casa e vai fazer na sua fundo de casa, no seu quarto, aí até 20 pessoas. Eu acho que em São Paulo deve ser um pouco mais. Eu acredito que é mais. Eu acho que foi o pai Tadeu que deu uma informação que tem um número bem extenso. Isso, acho que são 60 pessoas, não tenho certeza. Eu acho que passa de 100, viu, pai, em São Paulo. Melhor. É um número bem extenso mesmo. Sim. Que na época eu tirei a informação, o pai Tadeu foi até o senhor que pediu para eu procurá-lo. Isso. E aí ele me orientou essas questões das placas, do número, né, de pessoas, porque eu tinha placa, ele falou para eu tirar as placas. Isso. O senhor também me falou para tirar as placas, porque nós tivemos problema com denúncia por causa de atabaques, né, mas resolvemos tudo na paz, graças a Deus. Mas E agora uma questão, pai, assim, para o pessoal ver, gente, que não é fácil, né? Porque, assim, tem muito médium, não generalizando, é claro, muita gente entende as questões, mas muito médium que torce o nariz quando se tem uma mensalidade, principalmente quando se tem poucos médiums, né? Eu procurava estipular a mensalidade conforme a quantidade de gente, porque a gente fazia uma base de custo e colocava a mensalidade dela. Às vezes ficava alta, se tivesse mais pessoas ia ficar mais baixa, enfim. Quanto mais gente tem, eu acredito que mais baixo fica a mensalidade. Mas para o pessoal ver que tem custo, né, pai? Porque, assim, tem aluguel para pagar. E que não é fácil alugar, tem muita discriminação. Quando fala que é para Umbanda, eles não querem alugar. Eu tive que recorrer a uma casa por causa disso.
tem custos de água, luz, porque pelo menos no que eu faço, eu acredito que o senhor também faz, nós, trabalhadores, nos unimos para manter a caridade, né? Então, a vela é dada, é doada, a água não é cobrada, o café não é cobrado, o assento não é cobrado, então, ou seja, a gente doa tudo, só que são materiais, né? O material de limpeza não é cobrado, então nós temos que providenciar tudo. Então, a gente trabalha para entregar tudo para os consulentes que sentam ali, recebem não só a caridade dos guias, mas eu quantas vezes eu tinha que comprar coité, aquelas cuias que meus guias davam o trabalho e leva, não tinha preço. Garrafa, às vezes, de marafa, né, de pinga, o guardião, o Exu, dava para levar, vai entregar, às vezes faz um trabalho, a pessoa falava, eu não tenho, pega ali, mandava pegar do terreiro. Quantas guias minhas que os guias não dão embora, meus colarzinhos que eles levam embora? Eu já fiquei sem, o caboclo eu já perdi as contas de quantas vezes agora eu desisti de fazer, eu falei pro caboclo, chega, agora não dá. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, parece que as pessoas, muitos frequentadores, não estão a par dessa realidade que a gente vive, né? Essa dificuldade de se manter, como o senhor disse aí, eles fazem uma barreira enorme para a gente conseguir abrir. Ou seja, se for alugar um espaço comercial, tem toda essa questão burocrática, contador, advogado, porque ninguém vai querer trabalhar de graça para ninguém, né? Advogado vai querer cobrar, contador vai cobrar, a não ser que tenham filhos que façam, e mesmo assim é capaz de cobrar ainda, de um jeito ou de outro é capaz de cobrar, e tem esses custos todos. E acaba que muitas vezes é mais fácil alugar uma casa, né, pai? Por exemplo, mesmo que talvez a pessoa não vá morar, mas eu acho que caracterizar o terreiro, achar um espaço que a casa tem uma garagem grande e, de repente, fazer com essas dificuldades. Mas eu pergunto justamente essa questão do culto domiciliar, pai. Eu conheço o candomblé, que é feito um culto domiciliar em casa, e eu vou entrar no aspecto do candomblé justamente por causa disso. Como que fica a questão do sacrifício animal em relação ao culto domiciliar? Existe alguma proibição? Existe alguma, por exemplo, a pessoa denunciar, porque a gente sabe que tem vizinhos que denunciam. Como que fica essa situação? Na Umbanda, os resguardos, tem gente que faz camarinha na Umbanda, ou no candomblé a iniciação, que fica 21 dias lá dentro, as pessoas. Tem alguma restrição para o culto domiciliar em relação a isso? Só um minutinho, eu vou dar uma boa noite. Tem bastante gente chegando, amigos nossos. A benção, Pai Francisco, meu grande amigo dos Tacos do Axé, Pai Eduardo, meu filho, a benção. Mãe Juliana, lá de Botucatu, a benção, viu, pessoal? Muito bom estar com vocês. Pai Carlos, o ano retrasado, a gente teve em Brasília aquele julgamento do STF, né? Eu fui, inclusive, representar a nossa cidade. Interessante o que foi falado por lá. A gente passa muita vergonha. Uma vergonha que eu passo muito é quando o povo da Umbanda fala, a Umbanda não faz a sacralização. Hoje a CEPA não faz. Mas de onde que vem? A gente sempre fala, né? A gente vai comer uma feijoada, não vai cair do céu. Pelo amor de Deus, gente. Essa frase, eu não faço, mas... Esse mas não existe. Deixa para lá. Essa coisa que não tem que vir a público. Mas lá em Brasília, foi uma coisa muito respeitosa, né? A gente aprendeu a usar a palavra sacralização. O que é essa palavra? Sacralização é a gente criar o animal, ele vai ser sacrificado sem nenhuma dor, e a gente vai consumir. Isso qualquer um pode fazer. É como uma chácara, né? No culto doméstico, é a mesma coisa. Você vai criar, bem criado, ele tem que estar bem alimentado, com água, com um lugar fresco. Como é feito, né? Então, seguindo isso, eu vou criá-lo com respeito, vamos falar assim, com um bom ambiente, com alimentação, e vou sacrificá-lo sem judiar. Isso chama-se sacralização. Agora, esse negócio que o povo mata bicho, deixa na rua, mata galo e põe não sei aonde, isso é crime, isso judia do animal. A sacralização só pode ser feita tanto pela Umbanda, aliás, por qualquer religião, né? A gente sabe que toda religião tem alguma coisa do tipo de sacralização. Peru de fim de ano, o cachorro-quente da quermesse. Tudo isso é uma sacralização. Exatamente, a pena do cocar. Então, a sacralização pode ser feita dessa forma. O que não pode é matar para jogar na rua, matar para fazer maldade. Aliás, isso para mim
uma idiotice. No culto doméstico, a mesma coisa. Se eu criar direitinho, não atrapalhar, lógico, a gente tem que respeitar os vizinhos. Eu não vou criar porco no fundo de casa. Tem que ter esse bom senso. Mas tudo que a gente pode criar para consumir não tem problema. Basta seguir os critérios de limpeza, de cuidado com o animal. Sim, então não se encontra problema nisso. Porque a minha maior dúvida era principalmente a mas questão tem uma do coisa candomblé. importante, pai, que a gente está esperando. Quando a gente foi para Brasília fazer esse julgamento, que o pessoal, infelizmente, que não nos entende, os defensores dos animais, eles vão tentar entrar com algum mandato, aí a gente vai ser mais difícil defender, para ter mais controle sanitário na criação dos animais. A gente sabe que é difícil, tem que ter vacina, aí sim vai ser uma outra batalha quando entrar essa lei, então a gente tem que se preparar. Sim, tá aqui, ó, pai, o Josué Roupinha. O José faz um grande trabalho em Valinhos, é um grande parceiro. Tá dando a boa noite aí. O Pedro acredito que tem uma pergunta. O Pedro está falando aqui, pai. Eu gostaria de aproveitar o gancho da parte legal e perguntar quais as restrições ou a atenção que deve ser respeitado em relação ao som dos atabaques para que estejamos dentro da lei. A primeira coisa que é importante falar, boa noite, Pedro. A primeira coisa que é importante falar, pai Carlos, é que não tem horário. Não interessa se é 7 da manhã, 6 da tarde, 8 da noite. A gente tem que respeitar o público. A gente tem que ter essa noção de não atrapalhar o vizinho, não atrapalhar a comunidade. Muitos candomblés, por exemplo, isso é uma coisa inteligente, estão fazendo as suas festas, os seus chilenos durante o dia. Atrapalha menos, mas funciona. Não tem horário. Dificilmente um fiscal vai ter aquele aparelho para fazer a aferição no volume. Então, as denúncias são mais para encher o saco, para atrapalhar. A gente tem que pensar nisso. Eu estou atrapalhando o meu vizinho? Converse com os vizinhos, converse com o pessoal da rua, explique, é uma festa. E pode realmente, eu não sei o senhor, mas aqui em casa a gente abre o toque às 7, às 8, 8 e pouco eu já fechou a tabaco. Para não atrapalhar o vizinho. Como eu falei, eu tenho em frente a meu terreiro uma igreja evangélica. Eles tocam bateria até às 10, 11 da noite, se incomoda. Né? Eles podem, não vai fiscalização lá. Mas a gente tem um pio depois das 8h30, por exemplo, vamos falar que ele está atrapalhando o silêncio público. Então é o bom senso. Não tem horário, não tem aferição, mas tem a denúncia. E sempre a denúncia vai vir contra a gente. O ano retrasado teve uma denúncia contra uma senhorinha, uma benzedeira em Campinas. O vizinho denunciou por barulho. Ela chamou o policial para entrar, ela não tinha tabaco. Quer dizer, é difícil a gente lidar com a polícia. É difícil a gente lidar com o vizinho, o preconceito. Falou que é de terreiro, falou que é matriz africana, já vamos pensar que é barulheira. É isso, é respeitar o vizinho. Do mesmo jeito que eu não quero ser incomodado, eu não quero incomodar os outros. Não tem horário, não tem aferição. Tem, infelizmente, a perseguição com a gente. Sim, infelizmente, eu passei, o senhor lembra disso, eu tinha o terreiro numa vila, né, era uma vila residencial, e eu comecei lá fazendo aos domingos. Antes de chegar lá na vila, eu lembro que eu falei com todos os vizinhos. Eu meio que pedi, né, perguntei se tinha algum problema, não teve nenhuma recusa, né, falaram tudo bem. Aí eu tive que passar para sexta-feira à noite. Só que eu abusei um pouquinho, sim. Eu começava às 8 e parava o toque categoricamente às 10 da noite. E a menina começou a ir para o evangelismo, aí já começou a briga, né? E eu gastei na época, com a ajuda dos filhos, uma mobilização que nós fizemos, gastamos R$10 mil para fazer uma acústica lá, com o ar-condicionado, tudo. Fechamos tudo, fizemos uma acústica lá e não saía som. Hoje eu dou preferência para colocar os toques de domingo. Eu faço de domingo, eu estava fazendo às 6 horas da noite, no domingo, e eu estou dando preferência quando retomar de voltar à tarde mesmo, no domingo à tarde, justamente por isso. Tem umas perguntas aqui, está o Otávio aqui, ó, de Xangô. Uma benção para o Otávio. Bom. Temos aqui o Eurico Namastê. Boa noite, Eurico, a benção. E aí, acredito, mais uma pergunta aqui do Zé Neto, pai. Pai, mas algumas casas fecham a gira com o toque dos atabaques. Às vezes as giras terminam em torno das 21 e 22 horas. Ele está perguntando, eu não sei se o senhor entendeu aqui a pergunta. Não entendi. Como eu falei, Zé, infelizmente,
A gente, ou felizmente, a gente tem que pensar na comunidade. Você pensa que você vai estar dormindo na sua casa, sossegadinho atrás, uma igreja começa a tocar uma bateria às 11 horas da noite, você vai ficar louco, né? Aí vai do bom senso, sei lá, tocar mais baixo, pôr um coro só depois desse horário. E eu prefiro não ter. Eu prefiro, depois que eu abro, fica um alguém ali esperando se acontecer alguma coisa, mas eu fecho o coro. Sei lá, talvez tocar mais baixo, tocar um atabaque. Só a gente viu uma lei absurda perto de Minas Gerais, lá esqueci a cidade, que a prefeitura falou que só podia usar um atabaque. Quer dizer, eles não têm noção do que nós somos. Não tem como você usar um atabaque só numa gira oficial. Então, é o bom senso, é tentar pensar nos vizinhos e principalmente conversar, como o senhor falou. Explicar para os vizinhos se está incomodando, chegar num bom senso. Sim. Aqui a gente tem aqui a Fabi Cavalcante, a mãe Fabiana. Fabi, minha filha, a benção, querida. Boa noite. Saudade de vocês. A benção, Pai Joãozinho, a benção, Pai Cássio, Pai abençoe. Minha mãe abençoe, a benção aos pais, mãe, que aqui estão. Fabiana aqui. De Emanjá. Está aqui o Pai Binho também, boa noite aos pais, a benção. Sou grato à Armac, Pai Joãozinho, irmã Edna, por todo o suporte que deram em relação à orientação sobre documentação. A benção, Binhão. O Binho só tem um defeito, ele é corintiano. Aí é mal, hein, Binho? Complicou, né? Aí é Guarani, né, pai? Aqui é Palmeiras. Com certeza. Né? Agora eu arrumei mais inimigo. Agora. O Binho é um grande amigo, é um cara sério da religião, tem um terreiro muito bonito lá. Né? Devo muita amizade a ele, gosto muito do Binho. Só isso, é corintiano a fazer. Nem todo mundo é perfeito, né, pai? Vamos lá, a Camila aqui, que é madrinha, minha esposa e irmã espiritual, está colocando aqui. Em candomblé, geralmente se solta fogos para comemorar. Muitas pessoas não gostam por conta de animais e crianças pequenas, porém, nas viradas de ano sempre tem. Como pode-se ter uma resolução amigável ou de lei referente a esse assunto que se assegure às religiões de matrizes africanas que têm esse costume? Aqui em Campinas, a gente tem uma lei municipal que proíbe o uso de fogos de artifício com barulho. A gente faz todo ano, são 16 anos já, a festa de São Jorge no ginásio da cidade. E uma das tradições dessa festa era realmente, no fim, ter uma queima de fogos. A gente, infelizmente, não pode fazer mais, é a lei. Eu, particularmente, sou contra, né, porque são crianças, são animais, são idosos. Nada impede a gente soltar um fogo de artifício que não faça barulho. Mas hoje em dia, acho que quase todas as cidades isso é proibido. E eu concordo com essa lei. Solte fogos com fogo. Só com fogo não faça barulho, porque são animais, são crianças, são deficientes. Eles sofrem muito e a gente, como religioso, não quer ver ninguém sofrer, muito menos os animais. Né? Está aqui o Ayrton Pereira. Ô, Ayrton, benção, filho. Hoje o Ayrton me mandou uma feijoada aqui em casa de algum. Obrigado, hein? Pode mandar sempre que tiver. Mas é a vegana, pai? É sem sacrifício ou com sacrifício? Não. Tanto a Umbanda como a feijoada não é vegana. A Umbanda não tem como ser vegana, nem a minha barriga aqui da feijoada. Eu não tenho coragem de mandar uma farofa de Exu pro seu João Caveira ser um filho. O João Caveira come farofa com miolo de boi. Se não mandar, ele vai me xingar. Então a Umbanda também não pode ser tão vegana. Olha aqui o Pedro falando. Eu já ouvi que caso fosse feita alguma festa, poderia modificar essa situação de barulho ou movimentação, seria bom avisar no órgão competente para que estivesse registrado esta celebração. Isso tem algo de real. Já adianto que o barulho que falo não é absurdo, é mais pela intolerância mesmo. Pedro, é o seguinte, assim como tem o alvará religioso, existe uma coisa que chama alvará para eventos, que é caríssimo. Tipo, aqui em Campinas, o alvará, se você fazer um xirê de candomblé, uma festa, à noite, você vai gastar uns 5, 6 mil reais de um alvará para a festa. É muito complicado, infelizmente, tudo para não fazer. É bom avisar realmente a polícia do bairro que vai ter uma festa ou alguma coisa, mas quanto ao barulho e aos toques, existe esse alvará de eventos. É uma coisa muito complicada que pouca gente conhece. É caro, mas se você tiver alvará, você pode fazer o que você quiser. É mais caro que um alvará normal. O pai José está perguntando aqui se existe alguma lei que obriga a interromper o culto pela denúncia do barulho ou outras questões. A polícia chegar ou algum órgão interromper o culto em seu andamento. Para a polícia chegar nesse ponto, já tem que ter várias denúncias. Normalmente, quando tem uma denúncia de barulho,
A polícia vai, conversa, pede para você abaixar o volume. Normalmente isso é um bom senso. A polícia militar, a Guarda Municipal, tem esse encaminhamento, já aconteceu comigo. A tendência é eles virem uma vez, duas vezes, eles vão perceber. Se for perseguição, eles não vêm mais. Tem que se conversar. Infelizmente, esse barulho, as denúncias são complicadíssimas. É triste quando a gente recebe uma denúncia, porque muitas vezes são de ex-filhos da casa, de pessoas da religião mesmo. Mas a tendência é essa, a polícia tem muito respeito com a gente. A tendência é a polícia chegar, ver o que está acontecendo e pedir para baixar o barulho. Dificilmente eles têm esse poder de fechar. Nunca vi eles fecharem, a não ser que a gente briga alguma coisa. Mas a tendência é eles virem visitar a casa, como aconteceu, acho que a mãe Renata também está por ela pode falar. Eles vão uma vez ver o que está acontecendo, vão duas, vão três, lógico, a gente não pode abusar. Mas essa conversa é válida, principalmente quando a gente tem um terreiro, é bom sempre ter contato com a delegacia da região, conversar com quem é responsável, olha, eu tenho culto, às vezes se vocês puderem passar para eu dar uma olhada com a viatura, passem, isso é natural. É bom ter essa conversa, pedir, porque é lei também, eles têm que nos ajudar. Então vai na delegacia, fala, olha, de sábado eu tenho culto essa hora, se vocês puderem passar para dar uma olhada, eu agradeço. Essa boa conversa com a polícia é uma coisa natural, é bom ser feito. Maravilha. Olha aqui, ó, a gente vai ter que banir da live aqui o Pedro e o Pai Binho, viu, pai? Eles já começaram a avacalhar a live aqui. Deixa o Binho comigo, que eu vou lá no terreiro dele fazer umas demandas. Aqui a Camila está agradecendo. E a mãe Fabi está aqui falando, a lei do bom senso acho a mais válida. Já temos tantos empecilhos até para alugar um espaço. E como, né? Nossos cantos são lindos, porém nossos toques são à noite. Então, nossa casa segura a mão. Porém, quando as festas é de domingo, de dia a mão corre solta. Isso aí. Geralmente de dia é mais difícil. É mais difícil, né? Para final de semana de dia, eu estou dando preferência para isso. Às vezes o pessoal chia um pouquinho, porque quer passear, quer fazer alguma coisa, mas é um pouquinho mais difícil, né? Quando chega assim de final de semana de dia, se for, é por muita implicância mesmo e dá para relevar. Ou é só você agora, marcar de semana depois tá do trabalho. Né, pai? Passa dando espetinho para todo mundo lá da rua. O Pedro está agradecendo aqui, pai, as precisando tomar, pai. respostas. Pedro, precisando, a gente está à disposição. E vamos colocar aqui, ó. O pessoal está colocando aqui que é intolerância esportiva aqui. Meu time não faz mal para ninguém, eu torço pro Guarani, a gente não ganha de ninguém, então não vou nem discutir de futebol, porque meu time não faz mal para ninguém. Senão vai ter briga feia aqui. Olha aqui a mãe Sueli colocando. O ser humano ainda não tem condições de ficar sem a proteína animal. Nossos irmãos menores estão para nos ajudar, seja na alimentação normal ou na sacralização. Agora, para a feitiçaria, quem fizer vai ser responsabilizado pela espiritualidade maior, o resto da conversa. Isso aí, mãe. Eu gosto da mãe Sueli. E é uma questão, pai Carlos, é uma questão de saúde pública, né? Sabe, ô pai, deixa eu contar uma história, eu não vou falar nomes, lógico, né, mas eu gosto da mãe Sueli, eu gostei muito dela quando eu fui te visitar lá no Quilombo a primeira vez. Foi maravilhoso. Aí tinha lá, teve um momento que uma senhora estava falando sobre política, né, plausível, uma coisa bacana. Eu gostei muito da mãe Sueli quando ela falou assim, olha, parabéns, muito bonito, mas vamos lá que a senhora tem sua obrigação de fazer aqui, é isso. Aí eu falei, ali o santo bateu. Ali o santo bateu. A senhora não faz mais que obrigação, tem que ficar, e a gente vai ficar de olho na senhora. Ali eu falei, essa daí foi amor à primeira vista, viu, mãe Sueli? Ali foi amor. Tava eu e meu sogro, o Ricardo, que está aí, nós somos juntos. Eu lembro, eu ainda estava com chapéuzinho. E aqui o Ricardo está colocando aqui. E quanto além do silêncio, se não me engano, pode-se fazer o toque desde que dentro do limite? O problema é esse, Ricardo, não tem aferição. Dificilmente um policial militar, um fiscal da prefeitura tem um aparelhinho. O limite é o bom senso se chegar um policial evangélico ali, a gente está ferrado. Não tem aferição e não tem horário. Então, é como eu falei, essa conversa, olha, eu estou fazendo sou religião, estou fazendo um toque de umbanda aqui, já estou acabando. Não tem, dificilmente ele vai ter o aparelhinho de aferição e o horário não existe. Então é muito complicado, é o bom senso. Dificilmente eles vão fazer essa aferição, por exemplo, numa igreja evangélica, mas com a gente não tem jeito, é o bom senso. Não tem o aparelho para mim. E resumindo, gente, se depois das 10, então, aí que não vai ter conversa mesmo, né, pai?
Aí não É duro conversa, falar isso, né? Mas a gente tem que ser sincero. Se quiser fazer um toque de madrugada, alguma coisa, aluga uma chácara, se isola, vai pro mato, né? Porque é a melhor opção. Aí tá o Renato, a bênção, Renato, Grande abençoe. O Paulinho tá colocando a boa noite para a mãe. O Leandro, boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Tô meio atrapalhado aqui, hein? Aqui o Paulinho, minha mãe é uma lenda viva. Eu gosto da mãe Sueli. Eu sou. Aí aqui, a Ana Paula Caetano, dando boa noite. Mãe Sueli também te amo, Mãe Sueli. Mãe Sueli, essa daí é das minhas mesmo. E vamos colocar aqui, ó, o Ricardo está agradecendo. Pai, vamos lá. Pessoal, se tiver alguma pergunta para o pai Joãozinho, fiquem à vontade. O tema também é livre, aberto. Botem o pai Joãozinho na fogueira. Saudade da Mãe Terezinha. A bênção, Mãe Terezinha. Botem o pai Sueli, olha, o pai Joãozinho na fogueira aí. Eu vou fazer uma live, viu, Mãe Sueli, com a senhora. Tô doido para fazer, eu e a Mãe Sueli. Aí o senhor tem que ficar no meio, viu? A gente tem que fazer em 3. Eu vou ficar longe. Vou desligar minha rede social. No outro dia, os 5.000 seguidores vai cair para 002. O senhor e a Mãe Sueli só, e os familiares. Aqui o Zé Neto está falando, pai, após as 22, ainda pode ter toque, mesmo seguindo o bom senso, já que as autoridades não teriam o decibelímetro. Não sei se eu falei certo aí, pai. Hoje não está podendo por causa da pandemia. Hoje a gente tem que, a hora que reabrir, pelo que eu entendi, a gente tem que fechar no máximo às 8 horas. Mas fora da pandemia não tem limite, você pode ficar 2, 3 dias fazendo festa. Não tem problema. Hoje a gente está travado por causa da pandemia, ou quando voltar a fase laranja, por exemplo, a gente pode ficar aberto até às 20 horas. Mas fora da pandemia não tem fiscalização de horário, a gente pode ficar o tempo inteiro. Maravilha. Aí vamos lá, um tema agora um pouco mais quente. A gente está aí com um problema. Eu tenho uma dificuldade muito grande para lidar com a palavra curso na Umbanda. Mas eu respeito, eu gosto mais da palavra escola. Eu sei que é palavra, nomenclatura, mas eu gosto muito da palavra escola ou a palavra principalmente vivência, né? Por exemplo, vou trazer o pai Joãozinho, ele vai falar um pouco sobre X assunto, tem uma vivência aqui com o pai Joãozinho, e eu acho essa ideia do senhor muito maravilhosa de arrecadar alimentos. Acredito, sim, por exemplo, num dirigente que precisa talvez se dirigir de longe, de repente pagar o combustível dele, uma diária, alguma coisa assim, né, para ele, para uma ajuda de custo, eu acredito que seja viável. Mas o que o senhor acha aí desses cursos que estipulam valores mensais para ensinar, né, entre aspas, aí Umbanda? Fala um pouquinho sobre sua visão sobre isso aí, pai, sobre os cursos de Umbanda. Hoje está muito difícil, pai Carlos. Até a gente, em uma das lives que a gente fez ano passado, eu estava pesquisando um pouco sobre isso. Eu queria saber se existia algum curso de Umbanda, seja qual for que seja, que faz ação social. Em vez da mensalidade, que seja pegar 1 litro de leite. A gente não achou nenhum. O senhor lembra dessa live? Ali a gente começou com o pai Eduardo, com o pai Davi, com o pai Dermes e com o pai Carlos, são meus filhos, a pensar em alguma coisa. Lógico, existem alguns custos. A gente não pode, por exemplo, fazer um curso e dar de graça a apostila, eu vou gastar. Mas me incomodava muito isso. E com o evento da pandemia, aumentou muito isso. Você só vê curso na internet. Primeira coisa, eu acho que não existe curso de sacerdócio, ou como rodou a vida hoje em todos os sites de pai de santo. Isso não existe. Outra coisa, me perdoem a sinceridade. Quando a gente pôs no papel esse curso da Umbanda Sem Fronteiras, ele seria presencial, 2 vezes por mês, com 1 hora de conversa com os sacerdotes e 1 hora de conversa com uma entidade em terra, mas não gravar. Esse negócio de você gravar a entidade e pôr na internet, não tem como você passar essa energia. A nossa ideia era essa, fazer presencial, de graça. O pagamento não é que é um pagamento. Quem pode, colabora com uma cesta básica. Quem não pode, não tem problema. E quem não pode, às vezes até leva a cesta básica. A ideia era essa. Infelizmente, com o advento da pandemia, a gente teve que mudar o foco e jogar para a internet.
O que a gente quer para quem participar do curso? Primeiro, tem que ser um bandista. Por quê, pai? Às vezes eles montam esses cursos EAD da vida e um evangélico se inscreve. Ele vai saber segredos da religião. Você não sabe quem que é. Vai rodar aí as coisas. Então, para participar, tem que ser um bandista, de alguma casa ou não. E se pertence a alguma casa, ele tem que ter autorização do pai de santo dele. Porque isso é uma outra coisa que atrapalha também. O seu filho vai se inscrever num curso EAD maluco desses famosinhos aí da internet, que andam com roupa importada, com carro importado e gente passando fome. Então ele se inscreve e aprende coisas totalmente contra a sua liturgia. Acaba com a sua casa. Ele vai lhe questionar com propriedade. Não pode. Isso é muito errado. O povo fica anunciando na internet que o povo se inscreve. É falta de ética. Então, o nosso curso, pai, a ideia foi essa, mostrar que dá para fazer sem ganhar dinheiro. É importante passar a vivência de terreiro para as pessoas, mas não impor uma verdade absoluta, que não tem. Então, a gente tem conseguido pregar isso para o nosso pessoal. Tem uma repercussão muito boa. Não tem como você formar um sacerdote pela internet. Não tem como você ensinar uma pessoa a incorporar pela internet, como um maluco fez esses dias, mandando a pessoa incorporar Exu em casa. Se pega um zombeteiro e me mata alguém, de quem que é a responsabilidade? Da Umbanda. É um pai de santo. Generaliza. Eu sou totalmente contra os cursos pagos. A gente vê, hoje está rodando um vídeo, pessoal com roupa importada, dando risada, convidando para um curso caro. Eu sou religioso, mesmo que eu fosse ateu. Eu não consigo ver uma pessoa passando fome e não ajudar. Eu não consigo ver uma criança pedindo um leite e cobrar para ensinar. Eu não sei o senhor, mas me revolta. Não é difícil, as pessoas querem ajudar. Pô, como é que eu vou tomar uma champanhe importada com o dinheiro que vem da religião se tem um vizinho meu pedindo leite? Isso é hipocrisia. O senhor fala de um preto velho de caridade e cobrar uma fortuna para ensinar, não sei o que ensina, que eu não tenho nem coragem de olhar, e saber que uma pessoa está passando necessidade. Vai ter gente passando sede, e a gente vai ficar ganhando dinheiro com religião. No mínimo, para ser educado, isso é uma hipocrisia com a caridade. A Umbanda, falei com o Pai Binho agora à tarde, a gente conversou bastante, eu e o Pai Binho. A Umbanda, o que eu penso? É de graça, faz a caridade e ajuda as pessoas, é Umbanda. Cobrou, não é. De graça, caridade, abre a porta, é Umbanda. Fora disso, não é. Pode ser o que for e outra coisa. Me desculpa a sinceridade, pai, até não sei. Tem muita gente usando o nome da religião, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, para fazer amarração. Não sou contra quem faz. Desculpa a minha sinceridade. Quer fazer, faça. E cobre bastante. Isso minha mãe fala. Quer fazer, faz. E cobre caro. Está errado quem pede e quem faz. Cobre caro. Agora não use o nosso nome. Não fala que é um bandista, que é um nomblecista. Não fala que é seu João Caveira, seu Tranca-Rua, Maria Padilha. Não é. É algum zombeteiro. Infelizmente tem. Agora quer fazer, faça. Quer pagar, pague. Na hora que for embora, vão prestar conta. Agora não use o nosso nome. Não usa o nome. Hoje eu estava falando com a minha mãe, tinha uma guerreira de Oxum, ela estava falando, porque fazendo amarração. Coitada da Oxum. Então eu penso assim, desculpa a sinceridade se eu magoei alguém, quer fazer, faça. Quer pagar, paga. Mas não usa o nosso sagrado nome, não joga a gente no lixo. Quer fazer curso, faz. Já inventaram um monte de curso, aí um monte de nome, uma religião paralela, que é o sagrado com cifrão, que o senhor fala. Faça. Quer pagar, paga. Agora não fala que é a gente. Não mistura. Cria o que quiser, a fantasia que quiser, os cavaleiros do zodíaco, que seja. Mas não, tem que ser Umbanda, tem que ser Exu e tem que ser Pombagira. Isso é um absurdo. Desculpa se eu me exalto, mas isso mexe muito comigo. Não, imagina, pai, tá certo. Eu lembro que há uns 2, 3 anos eu ia começar a fazer umas palestras e aí tinha até o pensamento de estipular um valor para pegar esse valor em dinheiro, e aqui a gente tinha uma instituição que a gente tentou levantar isso, que é uma instituição que cuida de crianças com deficiência de paralisia. Eu falei, eu vou fazer as palestras, estipulo um valor, tiro, claro, o meu combustível, né, e o pedágio, para longe, e o resto do valor a gente faz um caixa para estar entregando para essa instituição. Nós fizemos também isso com cestas básicas nas giras, eu chamo de guardiões, né, os denominados Exus e Pombagiras. Mas acabou que o povo não entende e não se mobiliza muito. Eu admiro muito o senhor nessa parte, a presteza, o jeito que o senhor labuta para que a caridade aconteça além das 4 paredes ritualísticas.
Mas eu cheguei a pensar nisso, eu falei, não, eu não vou fazer, porque quando se fala em valor também, a pessoa às vezes vai achar que a gente está pegando o valor para a gente e não está repassando, né? Então, eu tenho muito medo de mexer com essas questões de dinheiro, né? Mesmo que a intenção seja... A gente no curso, pai, a gente não divulga, eu divulgo algumas fotos do que a gente comprou. Mas no grupo do curso de teologia, lá sim a gente presta conta, com nota fiscal, com tudo. Agora expor a gente não expõe. Porque realmente a gente pode cair nessa fase da pessoa duvidar do que a gente está fazendo. Então, o que eu sempre falo para meus filhos de terreiro, para meus filhos que são pai de santo, seja o melhor filho, seja o melhor pai para os seus filhos. Internamente, seja o melhor terreiro da rua, não interessa. Então, pai, a arrecadação que a gente faz pelo Instituto, a gente presta conta, sim, internamente no nosso grupo, a gente não divulga. A gente vê essas coisas de caridade, me desculpe, mas tem muito ateu mais caridoso que o religioso, muito ateu mais religioso que a gente, mas menos vaidoso, infelizmente. O religioso, ele acha que ele, principalmente um bandista, ele acha que ele está indo no terreiro fazer caridade uma vez por mês. Só que quando ele vai no terreiro, eu penso dessa maneira, me perdoe quem pensa diferente. Gente, já eu vou colocar os comentários do pessoal aqui. Quando ele vai no terreiro, ele vai para aprender valores. Eu penso dessa maneira. E quem faz a caridade são os guias. Porque eu acho, pai, eu tenho comigo que eu ter esse compromisso de dirigente é um karma, é uma pendência, não é um mérito. Tem, sim, os seus méritos por a gente ter uma idoneidade, uma responsabilidade a mais, precisa ter esse reconhecimento, essa visão de que a responsabilidade de um dirigente não é fácil, e não é mesmo. Ele assume, ele carrega o mundo ali nas costas dele, as pessoas nas costas. Quando eu falo as pessoas, não a vida, mas o ser humano, lidar com as pessoas, quem lida é o dirigente. Só que a questão da parte espiritual, a caridade que se faz ali, são os guias espirituais que estão fazendo, e nós estamos ali aprendendo. Eu poderia estar em casa assistindo Netflix, mas eu tenho que estar ali trabalhando. Ou seja, um trabalho árduo, gente duvidando, gente acreditando, gente testando, como a gente falou aqui, denúncias, diversas dores de cabeça. Isso daí eu vejo como um karma, eu não vejo como um mérito, eu vejo como um karma. Então a gente não é nada ali. Só que o problema do umbandista, na maior parte, não generalizando, é que ele vai no terreiro e ele acha que ele fez a obrigação dele. Eu fiz meu papel, eu sou caridoso, eu fiz a caridade. Não, você não fez a caridade, você foi lá aprender a ser daquele jeito fora do terreiro. E ninguém faz isso fora do terreiro. Eu não vejo ninguém sequer olhar para um morador de rua e dar um bom dia para ele, exercer aquilo que aprende. Eu fiz dentro do terreiro, eu fiz a caridade, eu estou cansado porque eu incorporei, ou eu toquei um atabaque, ou eu cambonei, e depois ele esquece, ele acha que ele já é melhor que todo mundo e que já fez isso. E é justamente esse tipo de pensamento que alimenta essas escolas, que é a escola do ego inflamado. Eu vou pôr aqui, pai, alguns comentários, o pai Maurício falou aqui, eu não sou contra os cursos, aprender sempre é muito bom, acontece que as pessoas querem aprender em curso que se leva anos para aprender. Precisa de maturidade, Umbanda se aprende no terreiro, com o pé no chão, varrendo um terreiro, lavando uma louça, comendo com um pratinho de alumínio, não escutando, ou seja, escutando os conselhos de um preto velho, de um caboclo e a força de um herê. As pessoas querem aprender em cursos, o que se leva anos em um passe de mágica, acredito, e na Umbanda não tem passe de mágica. É isso. E aqui tem o pai José falando aqui, Umbanda é vivência, aprende-se no caminho da fé, respeita-se o ensinamento dos dirigentes e dos nossos maiores professores, nossos guias espirituais, nossos mentores. A Ana colocou linda fala, meu pai, se referindo ao senhor. O pai Maurício colocou aqui, primeiro se planta a semente, depois vai cuidando dela um dia depois do outro, até que se torne uma árvore frondosa e com um tronco firme e forte. Senão vem um vento forte e derruba. É isso mesmo. Está aqui o seu irmão, pai Paulinho. Está aqui hoje a pessoa compra um diploma de pai de santo e abre um terreiro. Muito fácil. R$500 e 5 vezes. Pois é. E aqui está o pai Maurício aqui,
Perfeito, pai, não temos ninguém que defenda o nome Umbanda, alguns se acham dono dela, com escritura passada, não tem coragem de dizer que são as modalidades praticadas por eles e não a Umbanda, lamentável. Isso daí, pai Maurício, é o que mais me cansa. Hoje eu discuti muito por causa disso. Eu também. Discuti muito. Desculpar o que pai Joãozinho falou bem, falou a verdade. É isso aí. Os mais antigos estão aí. Eu gosto dos antigos que eles são assim, né, pai? Exatamente. A minha mãe sempre fala, a gente é mais devedor, né, pai? A gente tem essa missão Exatamente. aí. É muito mais devedor que o pessoal tem que entender que abrir um terreiro não é igual abrir um bar. É uma coisa... Quem quer muito abrir um terreiro não sabe a treta que vai arrumar para o resto da vida. Eu desconfio de quem quer ser dirigente. Quando a pessoa fala quem está preparado. Assim, eu quero ser dirigente, eu já... Estou preparado. Meu pé já fica atrás. Porque se perguntar para mim, se eu voltar lá atrás, você quer ser? Não. Eu amo ser. Mas escolher, eu nunca escolhi, não. Mal escolhi ser médium, quem diria dirigente, né? Então, eu desconfio da pessoa que fala que quer abrir uma casa, que quer ser preparada. Dirigente. Ela não tem noção nenhuma do que é isso. Aqui o Leandro está colocando, na minha casa, pai, eu cobro da assistência alimento nas giras de esquerda para tomar passe, consulta e pedido 1 quilo de alimento para reverter em cestas básicas ou fazemos comida para entregar a morador de rua. Isso é uma exigência do baiano que rege minha coroa. Salve o baiano, tá certinho, Leandro. A Cristina está colocando aqui, eu não duvido da integridade do terreiro da vó Benedita. Cris tem um grupo de caixeiros de tambor que é maravilhoso. As caixeiras da Nascente. Todo dia de Nossa Senhora Aparecida a gente faz uma caminhada no terreiro. Aqui a Valquíria está falando, pai, muitos religiosos, independentemente da religião, fazem a caridade para se mostrarem como pessoas boas. É um ateu, quando faz a caridade, faz por amor à humanidade. Nem todo mundo que põe roupa branca é gente boa. Exatamente. A mãe Sandra está colocando aqui, a Umbanda é e sempre será amor, fé, caridade, acima de tudo, muita humildade e dedicação. Gente, eu não estou conseguindo pôr todos, bastante comentário aqui, e o Paulinho está colocando muito bem colocado, pai Catucá, e o Binho, a Umbanda é coisa séria para gente séria, frase do Caboclo Mirim. E tem mais aqui a Silene, verdade, essas pessoas não têm a noção do que é ser um dirigente. Pai, vamos lá, para a polêmica, vamos polemizar. Eu não tenho o menor pudor em dizer aqui que, para mim, essa grande escola que se tem, eu não vou citar nomes por causa de processos, não citaria sem problema nenhum, não é nem questão de ética, é questão de processo mesmo. Porque a gente não pode, acaba falando que o senhor é intolerante. Então, para mim, essa escola fez um desserviço na Umbanda, porque, para mim, pai, Umbanda é guia espiritual, e guia espiritual é simplicidade. A gente tem uma história, para quem não sabe, me perdoa aqui tirar a sua voz, tá, pai, que o senhor é o convidado aqui, a voz é sua. Para quem não sabe, a cultura escravista, tanto do índio como do negro, ela vem com muita base na oralidade. O negro escravo, na época, se ele soubesse ler e escrever, ele era morto, porque ele era um perigo para os seus patrões, né, para os seus donos, digamos assim. Então, um modo de preservar uma cultura na época, tanto do índio como do negro que tiveram suas línguas tomadas, era através da vivência, era através do dia a dia. E eles não podiam passar os seus fundamentos à frente, porque poderia virar armas que iriam se apontar contra eles mesmos. E uma forma de identificação muito grande dos terreiros, tanto de Candomblé e Jurema, entre outros, era assim, se você falar sobre X coisa que acontece aqui dentro, é porque você realmente praticou. Era o reconhecimento, era esse. Se você souber, se você conversar comigo, pai Joãozinho, a gente falar a mesma língua, eu já identifiquei que o senhor tem a prática e eu tenho a prática e somos do mesmo segmento. Eles se fechavam para fazer o que tinha que ser feito. Era o segredo no bom senso. Era um reconhecimento da cultura. Era o reconhecimento de tudo isso.
Ou seja, não era questão de esconder, mas era questão de saber quem é de mentira e quem é de verdade. Preservar. Hoje se faz uma escola onde expõe para mim invenções, porque para mim é impossível, mas impossível, se codificar uma religião como a Umbanda. Porque para mim, o ensinamento da Umbanda, pai, a cartilha da Umbanda, o livro da Umbanda é a avó Benedita, exatamente, um livro. O pai José de Angola, que trabalha em mim, é outro livro. O Caboclo Arruda, o Caboclo Araribóia, cada um é um livro. E esses é muito livro, pai. Não cabe. Muito livro. Você tem que ter um HD monstruoso aí. E aí, conhecer tudo isso, a gente pode chegar perto de conhecer toda a espiritualidade que está cercando a Umbanda. E para conhecer... Pai, eu vi um curso de oferenda. Agora eu vou polemizar mesmo. Eu vi um curso de oferenda. E aí um rapaz, ele veio na minha casa uma vez, pai, ele fez o curso de sacerdote, o curso de Ogã e o curso de oferenda. E aí ele falou, primeiro eu falei, como que você vai ser sacerdote da minha casa? Você conhece a doutrina? Eu não sei. Então aqui você não vai ser sacerdote. Aí ele falou, não sabia tocar o atabaque. Ele fez o curso, ele mal sabia pegar no atabaque. E aí depois ele pegou a oferenda, ele falou, fiz o curso de oferenda. Eu falei, tá bom, então faz uma oferenda para o meu guardião, para o meu Exu. Sabe o que o meu guardião quer? Não. Falei, sabe por que você não quer? Para você saber o que eu gosto, você tem que perguntar para mim, me conhecer. Faz uma oferenda para o meu baiano, sabe? Não sei. Então, para que raio você fez esse curso de oferenda? Para oferendar o quê e para quem? E aí ele não sabia explicar, coitado, ele foi de ingênuo. Eu não sei também se coitado, porque eu penso assim também, a gente vai aonde a gente tem afinidade. Né? Tem um dito que diz, enquanto tiver plateia, palhaço não para de dar show. E é isso que anda acontecendo nesse cenário muito grande da Umbanda. Porque essa escola vem inventando muita coisa. Essa escola vem colocando muito infundamento como fundamento só para comercializar a Umbanda. Hoje eu vi um post da mãe Fabiana, vou citar ela aqui, e ela estava protestando, até comentei lá, de um curso de sacerdócio. O senhor viu isso, pai? Curso de pai de santo. Pai de santo. Já escangalhou. Parcelado e tudo. Aí eu fico pensando, hein, pai, imagina, a pessoa nunca participou da Umbanda na vida, ela está passando, ela viu o curso no celular, maravilha, você pai de santo. É assim, né? Fora da realidade. Pai, vamos dizer assim, ensinamento na sua casa, como se aprende? Como que é o dia a dia? Esse é muito complicado, né? Eu penso assim, pai Carlos, essa escola, essa vertente, tipo, uns 20 anos atrás, eles tiveram uma chance muito grande de ajudar a religião. Eles tinham a mídia na mão, né? E ao invés de trabalhar pela religião, se virou em prol próprio. Eles tinham a mídia na mão, só tinham eles. Foi uma grande chance da gente, a gente perdeu. Nesse caso, o senhor falou da oferenda, por exemplo, eu fui convidado a participar da inauguração de uma casa. Eu não tenho, desculpa, eu não tenho dó, não, eu não acho que é assim. Acho que hoje não tem mais ninguém inocente, tem muita informação. Aí eu conversando numa boa, não tem nada contra a pessoa. Ele me explicou que fez o curso, e eu falei, tá, como que foi feita a casinha, a Cafua? Eu não sei, eu vou fazer um outro curso para Cafua. Pelo amor de Deus, como é que você vai abrir um terreiro sem uma casinha? Sem o seu Exu fazer a casinha? Pelo amor de Deus, né? Ele ia pagar, quer dizer, não tem fundamento. E outro perigo dessas escolas EADs, como eu falei para o senhor, qualquer pessoa pode se inscrever. Entra lá um evangélico, ele sabe tudo para trabalhar contra a gente. Não tem controle. Isso é um grande problema. Por isso que eu falei, professor, nosso curso a gente tem que conhecer as pessoas. Agora, como é que o senhor vai conhecer 500 alunos online? Não conhece. O senhor libera o seu segredo para todo mundo. Em casa, pai, a gente faz para a pessoa entrar no terço, sendo médium ou não, de outra casa, mas ela vai começar do zero. A gente faz as ilhas de desenvolvimento, as conversas, lava a roupa suja, que é bom, às vezes, lavar a roupa suja. Eu não gosto de expor bronca em filhos no meio da gira, então a gente conversa 2 vezes por mês, tem material interno de estudo, tem livros que a gente pede para as pessoas lerem, e a gente vai caminhando sem pressa. Sempre falo para os filhos, tendo pressa na religião de Umbanda não funciona. Tanto faz você estar limpando, cambonando, dando ficha. Eu adoro cambonar.
Não tem que ter pressa. Se você já está pisando no terreiro, você está pagando, eu falo que é um carnê, você já está pagando o seu carnê. Pague nessa vida, que se voltar na outra, trocar as baias vai duplicar os seus juros. Então não tem que ter pressa. Tem que aprender, tem que entender que cada terreiro tem os seus fundamentos. A gente tem que parar de criticar. Por exemplo, eu vou no seu terreiro, o senhor acende vela por algum azul, eu acendo vermelha. Qual que é o problema? Eu vou aprender que talvez se um dia eu não tiver vermelho, eu vou usar azul. O orixá vai entender. Agora a pessoa fica reparando seus isqueiros, seus fósforos, quer dizer, tem terreiro que o guia não risca mais ponto, pai Carlos. São coisas básicas que você aprende no terreiro. A melhor escola, como o senhor falou, a nossa Bíblia é o preto velho. E cada terreiro tem o seu preto velho. Agora, o cara afirmar um guia não ter um ponto riscado, como é que funciona? Não sei, né? O que tem ali? O interessante é a fé das pessoas. Infelizmente, as pessoas, às vezes, num momento de fraqueza, querem escutar alguma coisa, vão nesse lugar e escutam. E as pessoas que fazem isso são inteligentíssimas. Elas jogam um verde na pessoa, isso ela vai morder o peixe e vai contar a vida, e vai escutar o que quer. É muito perigoso. Então, em casa, tem a desenvolvimento, a pessoa vai passar por alguns processos, ela vai firmar primeiro o preto velho dela por vários trabalhos. Então, no preto velho firmado, vai firmar o caboclo, vai riscar o ponto, falar o nome. Então, nessas duas linhas firmadas, a gente começa a deixar ela atender crianças. E com o tempo vai trabalhando, sem pressa. A gente sabe, pai Carlos, que a entidade não tem vaidade de atender mais ou menos. Não. A entidade não tem vaidade de ter uma guia maravilhosa. A vaidade que a gente tem que ter é do nosso terreiro ser bom para os nossos filhos. A nossa vaidade é que os nossos filhos evoluam. Essa é a vaidade boa. Não vaidade de querer aparecer, querer ter um terreiro brilhante, enorme, monstruoso. A vaidade é interna e uma vaidade boa, respeitando as diferenças. Eu acho que isso é a base. Aprendendo. Às vezes a Umbanda é tão diferente, pai Carlos, que até o hino da Umbanda tem jeitos diferentes de cantar nos terreiros. Canta com atabaque, mais rápido, mais devagar, com refrão, sem refrão. A Umbanda é isso. Não é que pode tudo. Tem que ter um bom senso. Gratuito. Fez caridade. E ajudou as pessoas. É Umbanda. Fora disso, desculpa, gente. Faça o que vocês quiserem, mas não use o nosso sagrado nome. Sim, eu estava falando sobre isso, pai, hoje, que o pessoal teve um pessoal que ficou meio bravo aí, que eu falei do negócio do limão, que se misturar o limão, é uma matemática simples, se colocar o limão e a laranja e misturar, a gente não vai ter nem suco de limão e nem suco de laranja, vai ser um outro suco. Limonjada. Pode ser até gostoso, bom. Limonjada é um bandomblé. Então, pode ser até legal, bom, tal, paladar, não sei, dá um gostinho bom, só que não é suco de laranja e não é suco de limão. Não venda como suco de laranja e nem de limão. Diz que é um novo suco que a pessoa criou, inventou e deu certo. Agora, essa questão que eu falo, gente, eu vou falar uma coisa assim bem clara para todos vocês, principalmente de mim. Eu não sou contra ninguém fazer nada nas suas casas, fiquem à vontade. O que eu me manifesto contra, pai Joãozinho, é coisas que eu não aceito na minha casa, coisas que eu não aceito na minha vida, coisas que eu não aceito no dia a dia. Então, às vezes o pessoal me segue, fica bravo aí e tal, vem se justificar para mim, não precisa se justificar não, faz, mas não vem tentar me convencer. Porque na minha casa eu não vou fazer. Porque para mim, Umbanda é a entidade incorporando. Hoje eu respondi até um comentário sobre isso, que a pessoa fala, então o que não é mistura? Não é, as pessoas têm que diferenciar mistura de fundamentos religiosos com mistura cultural. Mistura cultural toda religião tem. Mistura de fundamentos é uma outra coisa. Por exemplo, pai, a gente fala muito de Umbanda e Candomblé. Seria como eu ter uma dor no tornozelo e procurar o psiquiatra para consertar o meu tornozelo. Eu ter um problema emocional e procurar o ortopedista para arrumar meu... O ortopedista vai falar, toma um Voltaren 3 vezes no dia que a sua ansiedade vai embora. Ou seja, cada fundamento no seu devido lugar. É isso que eu penso. E aí, então, pai, o que eu falo? Hoje eu até comentei isso com a pessoa. O preto velho, ele vem na Umbanda, ele traz sua essência africana, ele vem na Umbanda, ele incorpora ali. Aí, de repente, o preto velho pede para pôr uma quarta, né, uma quartinha de barro. Ele usa a quarta no lugar de um copo, no lugar de um outro recipiente, porque a essência que ele traz é o que ele conhece, é o que ele gosta de trabalhar. Não significa que ele está assentando o santo de candomblé nessa quarta.
Aí já muda a situação. O preto velho fala assim, filho, toca o tambor. Ele vai falar assim, toca o tambor, porque a essência que ele traz, que ele gosta, que ele conhece, eu acredito que o tambor na Umbanda tem muita ligação com os pretos velhos, com certeza, que ele gosta, que ele traz, aí a pessoa toca o tambor, canta, mas o preto velho não vai falar, filho, faz um rum aí pro santo, não. Toca pro rum do santo, canta aí para a divindade X do candomblé, assim, assado. O preto velho, ele vai, de repente, usar uma esteira de palha, mas ele não vai usar a esteira para raspar, para catular, para fazer nada. Então, é essa essência que as pessoas precisam perceber. O preto velho traz a essência cultural dele, mas ele não traz o fundamento, não interessa se o preto velho ele foi pai de santo na vida dele, ele foi tateto, ele foi alguma coisa assim, ele não vai entrar no terreiro como um mestre de jurema, de repente incorpora em alguém, ele não vai fazer uma jurema sagrada dentro da Umbanda, ele vai trazer a essência dele, mas vai trabalhar no cantinho dele, praticar a caridade. A gente tem um São Jorge no altar por causa do sincretismo religioso, nós não vamos fazer uma missa para São Jorge dentro da Umbanda. Então as pessoas têm que aprender a diferenciar isso. Eu acredito que o ego e a vaidade são as maiores ferramentas para esse desserviço na Umbanda. Pai, eu não vou ficar tomando muito seu tempo, estou aqui tomando demais. Maravilhosa conversa, muito bom. A live está muito boa, tem bastante comentário, se o senhor me permite. Quer ressaltar alguma coisa aí, pai, sobre o assunto? Só uma coisinha, isso que a gente estava falando da Umbanda, né, pai? A Umbanda é uma religião que me contempla plenamente. Me contempla, me anima, me seduz, na verdade. Não tem reclamação, não vou mudar nunca de religião. Há uns 2 anos atrás, isso eu venho pensando há muito tempo, né, de aprender um pouco mais do candomblé, de talvez fazer alguma coisa. Então, depois de conversar com a minha mãe, com a preta velha dela, com o meu guia, eles me autorizaram a conversar e tentar seguir algum aprendizado no candomblé. Hoje eu faço parte da casa do meu babo, Babatologia, num candomblé de Queto, uma coisa maravilhosa. Além do candomblé de Queto, às quartas-feiras nós temos a gira de candomblé de Caboclo, que também é um entendimento muito bonito, parecido com a Umbanda. Mas, pai, o que eu falo para o senhor? Quanto mais a gente aprende do candomblé, quanto mais a gente aprende dessa religião, mais a gente percebe que não dá para misturar. Não dá. É só o nome do orixá que é o mesmo. Os fundamentos são outros. A energia é maravilhosa, mas é outra, sabe? Não adianta a gente querer trazer o que não sabe. As cantigas, às vezes a gente vai no terreiro de Umbanda, o cara tá cantando uma cantiga para algum, não sabe nem o que tá falando. Tá chamando para briga e tá cantando ali sem saber. Não dá para misturar. Quanto mais se aprende, o senhor vê que são coisas diferentes, são maravilhosas, se completam, trabalham juntos, mas misturou, pai, desculpa. Não vai dar certo, alguma coisa vai dar errado, vai ter filho que vai bolar, vai acontecer coisa ruim, vai atrapalhar o desenvolvimento. Então, siga o que você amar, mas não misture. Misturou, desculpa, quem mistura, eu não consigo entender. A gente vê energia diferente, a gente louva o orixá, não cultua, a gente agradece, pede, mas a gente não alimenta o orixá, não faz obrigações não humanas, são coisas diferentes. Louvar, rezar, agradecer, faz parte da gente, mas é diferente o jeito de se cultuar, de se trabalhar. Aprendam, não misturem, porque as duas são maravilhosas, as duas têm tudo que você precisa, escolha uma das duas. São lindas, são maravilhosas, cada uma no seu quadrado, exatamente, juntas pela mesma causa, mas fundamentos cada uma no seu quadrado. E lembrando, pai, eu falei isso numa live, o candomblé, ele não é único. Então, assim, o candomblé Congo-Angola tem uma crença, isso, o candomblé Queto tem outra crença, o candomblé de Jeje tem outra crença. Dentro desses 3 alicerces existem suas raízes que têm suas diferenças. Aí a pessoa fala, faça um bandomblé. Com qual candomblé que ela faz um bandomblé? Então é muito complicado isso daí, né? Porque o próprio candomblé em si tem suas individualidades, onde raízes não se misturam e nações não se misturam. Então, como exatamente, que a pessoa fala que faz um bandomblé? Eu vou ler aqui, vai ter um Pietro falando. Gente, eu não estou conseguindo ler todos os comentários, tá? Eu não vou pôr na tela, porque está grande, senão vai cobrir tudo nós aqui. Eu tive a infelicidade de começar em uma casa que segue essa doutrina, e lá tinha curso de magia do fogo e etc. Mesmo eu sendo leigo na religião, eu já tinha o instinto de que aquilo não prestava. Se não fossem as minhas intuições e ajudas externas das pessoas que conheciam a verdadeira essência da Umbanda, eu não sei onde estaria agora. Graças a Deus, eu conheci o Pai Carlos,
e a casa a qual hoje sou filho. Eu sempre me senti fora d'água, exatamente. Quando falavam dos custos e não entendi o porquê. Pedro, é o que o pai falou aí, é resgate mesmo. A mãe Fabiana está falando, já vi curso de ponto riscado, e já li livro que falava que tem humanizar o Exu para ser um espírito melhor. Olha o absurdo. Curso de designer, designer uma coisa que me deixa virado no caveira, que a gente fala. A pessoa fala que vai doutrinar Exu. Gente, qualquer guia para trabalhar no terreiro de Umbanda se preparou anos, centenas se precisar. A gente tem que doutrinar o médium a entender aquilo, a não usar o guia errado. É errado, são espíritos elevados, seja qual for a linha, ele se preparou para estar na Umbanda, ele escolheu a caridade. A gente tem que doutrinar o médium vaidoso e o médium jovem para não cometer erros. Exatamente. O pessoal está tudo comentando aqui, eu não estou conseguindo colocar assim todos os comentários, gente, me perdoe, tá? Quero ver esses pais de santo formados em curso enfrentar um descarrego. Não enfrenta nada, eles vão chamar o primeiro pastor que estiver na esquina, mãe. A Glazer está falando aqui, boa noite, posso fazer uma pergunta? O que seria um bando molocô? Não sei se é assim que escreve. Quer responder, pai? Fica à vontade aí. É uma umbanda mais antiga que se fala do Zélio, né? É uma das provas que o tempo da Umbanda, ela não era a anunciação do Zélio, mas antes já tinha as coisas a serem feitas e o que acontecia. A Umbanda Molocô é uma umbanda bastante puxada ao orixá, bastante parecida com o candomblé, são cultos parecidos, elas trabalham bastante com comidas de orixá, é uma umbanda bem mais antiga e bem puxada ao orixá, né, pai? Tem bastante gente que toca essa umbanda, e é uma vertente, tem que ser respeitada também. Eu conheço pouco, mas a gente pode depois postar algum material de estudo aí. Sim, se eu não me engano, quem trouxe essas questões do Molocô foi o Tata Tancredo, né? Em Sumaré nós temos o terreiro do Pai Baçã, que ele toca essa umbanda, ele é uma pessoa séria, vocês podem procurar depois, é Dr. Bacan, é a umbanda de Hortolândia e é o Molocô, uma pessoa muito aberta ao diálogo. Seria um braço aí da umbanda, né, pai? Isso, na verdade. A questão aqui também está aqui o Pietro colocando, além de misturar e confundir os fundamentos, tem a questão da firmeza da casa. Uma pessoa mal intencionada em uma casa não fortalecida corretamente pode ocasionar sérios danos energéticos, entre outras coisas. Exatamente, Pietro. É brincar com a vida das pessoas, né, pai? Com a família, né? É muito complicado. Tem um canto que diz assim, pai, eu gosto muito de cantar, que retrata isso, que fala assim, ó: quem nunca andou de canoa não sabe o que é o mar. Quem nunca sentou aos pés de um preto velho não sabe o que é trabalhar. Maravilhoso. E eu acredito que as pessoas têm que se atentar a essas questões, né? A aprender. Umbanda é muito sentimento, muito questão familiar, sentir, viver o dia a dia. Eu não me vejo dentro de uma sala de aula. Isso que nós estamos fazendo, pai, aqui uma conversa é online, tudo poderia ser presencial com 3, 4, 5, 6, 10, 20 terreiros. É uma vivência, olha que maravilha. Exatamente. É uma vivência. É o que faz falta, sabe, Pai Carlos? As pessoas não entendem essa amizade. Amizade tem que ter, não tem que ter concorrência entre eu e o senhor. Para quê? A intenção nossa é ver a pessoa bem, não interessa se é por aqui ou por aí. Essa concorrência acaba com a gente. A gente tem que ter essa amizade sem interesse. Isso faz muita falta na religião. Mas eu percebo, pai, que a espiritualidade está agindo. Estão se criando coletivos bons, estão se mudando alguns pensamentos. Isso é um caminho que a gente tem que seguir. Sim. Aqui a mãe está falando, a Umbanda é perfeita dentro do que ela é, repetindo, a Umbanda é e sempre será amor, fé, caridade, acima de tudo, humildade e dedicação. E está aqui o Vitor colocando, já viu o tal sacerdote conhecido dizendo que teria que doutrinar Exu. Isso foi um absurdo. Eles põe ele para conversar com o Exu de verdade, que ele vai ver quem que vai sair torto, quem que vai sair doutrinado. Exatamente. Eles doutrinam tudo, menos eles, né? É muito complicado. Pai, a gente está aqui com 1h28, a live super bacana. Gente, as lives, eu estou subindo todas as lives no canal do YouTube, lá de Samaria, Comunhão da Luz. As lives, eu subo as lives lá, fica na playlist Ferro e Fogo. Olha que maravilha, hein? Opa! O nome da playlist. A live, essa semana a live do Pai Joãozinho já vai ficar lá, né? Junto com a live que a gente teve do Pai José Pavão, do Tata Quiretauá.
Então, as lives vão ficar presentes lá. Pai Joãozinho, sábado agora, hein? Olha que maravilha, dia 17, sábado, nós teremos um bate-papo com o Adão, às 15 horas. Ele foi cambono do seu 7 Rei da Lira, da Mãe Cacilda. Vai ser maravilhoso, até arrepiou. Ele vai abrir aqui, lógico, não vai abrir segredos, situações, mas vai passar um pouco sobre esses bastidores, como que Mãe Cacilda se preparava, como que era o dia a dia com os seus 7 Reis da Lira. Isso é o Exu mais polêmico. História pura. A gente vai ter muita sorte de poder escutar. E dia 20 de abril teremos o Robin Silvério. O senhor já escutou falar do Perseverança, uma casa espírita? É a maior casa espírita da América Latina. Não, pai, ele fica aqui no Tatuapé. O Perseverança, o Robin vai vir falar sobre a visão espírita de Jesus Cristo. Olha que legal, né? Sobre um outro parecer a respeito desse ícone que é Jesus Cristo. E teremos dia 27 o juremeiro Eric Assunção, da rama de Sandro de Jucá, do Rio de Janeiro, o Eric de Três Rios, vai vir falar um pouco da Jurema Sagrada. Aqui, ó, o Pai Maurício conhece, irmã Guiomar, isso mesmo, Pai Maurício. Pai, por mim eu ficava aqui a noite toda a gente conversando. É muito bom. É uma satisfação muito grande, mas deixa um recadinho para o pessoal aí, da pandemia, se quiser deixar algum contato também, Pai, alguma questão aí, a palavra é sua. Bom, eu queria novamente agradecer. Eu acho que uma coisa importante, Pai Carlos, que está acontecendo agora com a pandemia, a gente tem que tentar ver alguma coisa. A gente, pessoas sérias, estão aprendendo a usar as redes sociais. A gente não usava pouco. Por bem ou por mal, isso é uma vantagem, sabe? A gente está conseguindo chegar em canais, em locais, em pontos do mundo que a gente não chegava. Isso, o pessoal que ganha dinheiro com curso já fazia. A gente não sabia fazer porque não era nosso foco. Mas agora, essa é uma vantagem. Por exemplo, essa conversa nossa chegou em muita gente. Tomara que eles entendam nossa mensagem. A gente não está querendo criticar ninguém. A gente está mostrando a nossa visão. A gente está mostrando que dá para se fazer caridade. Está mostrando que dá para conviver com outras religiões. Isso é muito importante. Dá para conviver com as diferenças. Lógico, a gente tem nosso limite de ver coisas absurdas. Também a gente não tem sangue na veia. Tem coisa que não dá para segurar. E hoje está muito à flor da pele. Então, pessoal, pensem numa coisa. Se vocês estão numa casa, honrem essa casa. Honrem o seu pai e a sua mãe de santo. Não é fácil manter uma casa aberta. A gente tem nossas dívidas, a gente tem nossa saúde, nossa família. E muitas vezes, o Pai Carlos sabe disso, a gente abre mão do nosso tempo familiar para ajudar alguém. A gente não consegue ficar em paz se tiver alguém pedindo ajuda. A gente não consegue ficar em paz se a gente tiver uma criança pedindo leite. Então, honrem sua casa. Se não está mais feliz na casa, vai para outra, mas não está falando bobagem, falando mal, não precisa. Deixem a porta aberta, tirem lição. A gente briga com a família e não vai brigar com o terreiro? Isso é natural do ser humano. Tirem lição, aprendam o que é certo e errado, deixem a porta aberta. Não é fácil com essa missão, não está fácil cuidar de terreiro com a pandemia, não está fácil aguentar essas barbaridades que a gente vê por aí, porque a gente ama os pretos velhos, a gente ama os nossos guias, a gente ama a Exu, a gente vê as pessoas usando mal isso, usando mal a Umbanda, a gente fica magoado. Mas tentem ver a parte boa, cultuem suas casas, respeitem seus pais, suas mães, aprendam, aproveitem o tempo e não tenham pressa. Pai Carlos, obrigado. O senhor mora no nosso coração. Eu e minha mãe, a gente quase todo dia fala do senhor na internet, do jeito que o senhor trabalha, do jeito que o senhor se cuida e cuida do seu. Uma família maravilhosa, seu pai e sua mãe. Isso é a base. Pai, mãe, família. Pensem nisso. Se cuidem, fiquem em casa. A religião não está no prédio dentro de vocês. Não é hora de se expor os mais velhos. Se cuidem, rezem em casa. O orixá, o guia, escuta, onde a gente estiver. Falem com o coração. Pai Carlos, obrigado. Eu considero um amigo pessoal e considero da minha família espiritual também. Um beijo a todos, obrigado pela oportunidade. Pai, siga esse caminho. Seja o melhor pai para os seus filhos. Seja o melhor terreiro para a sua família. O resto que falam da gente por aí, pai, é até bom às vezes a pessoa falar mal da gente, porque se falar bem tem coisa errada. Pai, obrigado. Sabe que o carinho é recíproco. Pessoal, eu estou aqui do lado do Pai Joãozinho, que eu falo, é um amigo que a Umbanda me deu, um amigo que eu gosto muito, prezo muito, família dele eu prezo muito, e tudo aqui que o Pai Joãozinho falou, para mim é recíproco, não tenho
nem o que tirar e nem pôr. A única coisa que eu vou falar aqui, pai, o pessoal que está assistindo aí, os pais, os irmãos, médiuns, todos, nós nos incentivarmos mais. E eu acho que essa iniciativa que o Pai Joãozinho já tem, que eu já participei de live com o Pai Joãozinho, que ele me chamou, hoje eu estou fazendo uma recíproca, e como o Pai Juan tem, eu acho legal quando passar essa pandemia, nós nos unirmos e fazer isso pessoalmente, né, pai? Em um terreiro. Eu levo outro, café. Eu levo bolo de fubá e a gente faz Fechou. tudo. E a gente tenta mobilizar algum projeto social bacana, ou para instituições, ou para auxiliar os próprios terreiros. Eu acho que um incentivo muito grande, nós temos muitas dificuldades financeiras, né, pai? De repente tem alguém precisando alugar, tem alguém precisando de um bebedouro, tem alguém precisando reformar, e eu acho que essas vivências, eu acredito que brigar com esse pessoal dessa Umbanda salgada, com um cifrão grande, só criticar essa Umbanda, a gente faz mesmo, né? Porque eu não me canso disso não, mas só isso não adianta. Eu acho que a gente tem que colocar, vamos montar a nossa escola, pai. O que é a nossa escola? Eu acho legal essa vivência. Traz o Pai Joãozinho, vai o Catucá, vai a Mãe Sueli, vai a Mãe Sandra, e a gente vai fazendo essa rotatividade e ótimo. Fazer crescer os terreiros sérios. A pessoa está precisando levantar o seguro fiança para alugar lá, a gente faz uma união, pega, não sei, R$10 de cada um, R$15 de cada um, R$20 de cada um, faz um bingo, faz qualquer coisa e pega esse dinheiro, dá para o irmão lá do terreiro para ele levantar o terreiro dele. Eu acho que a gente precisa levantar terreiros e não derrubar terreiros. É uma irmandade, isso aí é muito bom. Vamos pensar nisso, gente, todos aí, o Pai Juan, pessoal que está aí, os médiuns, vamos pensar seriamente, né, Pai Joãozinho, nessa mobilização, que eu acho muito bacana, construir e não criticar, né? Que é muito bom. E, gente, mais uma vez, eu, Pai Joãozinho, quando a gente se posiciona o que a gente acha contra na nossa casa. Cada um faz o que quiser na casa, né? Quer dar cambalhota, quer pôr o fogão na sala. Faz desse jeito. E agora sim, pai, obrigado mesmo de coração, muito obrigado. Conte sempre comigo, conte sempre com a minha família. Eu tenho um carinho muito especial aí pelo senhor, pela mãe Sueli, por todos, e no que precisar, conte comigo. Muito obrigado pela presença. Vamos fazer mais lives, essa conversação muito importante. E aqui na presença do Pai Joãozinho, eu vou me despedir de todos, agradecer a presença de todos e que o Pai Maior sempre ilumine. Pai Joãozinho, dá um beijo no coração aí da mãe Sueli, um beijo no seu coração e muito obrigado aí, um abração à família toda. Que o Orixá abençoe todos. Obrigado, Pai.